Queria que vocês ficassem de pé e a gente começasse orando, né? Tema de oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde na sua presença. Obrigado por ter permitido com que nós estivéssemos aqui para aprender mais sobre o Senhor. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, Deus. Que nós possamos, através desse estudo, orar mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor e principalmente dar mais importância ao Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Seu nome pelo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós te pedimos, no nome do Seu Santo Filho Jesus Cristo, que nós possamos estar aqui de mente e coração aberto para compreender as verdades da Sua palavra. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Amém. Se vocês pararem para pensar, eu sei que é um exercício um pouco difícil de entender, mas parando para pensar, os módulos foram muito bem pensados. Primeiro nós começamos com a Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não adianta a gente falar sobre mais nada aqui. Depois que você entende a importância da Bíblia, está na hora de você entender quem são os personagens da Bíblia. Principais personagens, a Trindade. É muito importante que nós, como cristãos, acreditemos na Trindade de verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. Toda igreja que não tem o Espírito Santo como Deus, ela não é uma igreja de Cristo. Toda igreja que não tem Jesus como Deus, ela não é uma igreja de Cristo. E todo aquele que diz adorar a Deus, mas não adora o Deus das Escrituras, não é uma igreja de Cristo. E agora a gente vai aprender um pouco mais sobre a oração. Eu comecei colocando aqui sobre a importância da Bíblia na oração. Muitas pessoas cometem o terrível erro de separar a Bíblia e a oração como algo físico e espiritual, respectivamente. Isso acaba diminuindo a importância de uma dessas duas coisas na vida do cristão, o que com certeza resultará em alguém fraco espiritualmente e suscetível a todo tipo de crenças estranhas acerca da oração. A W. Tozer uma vez disse: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda? A verdade é que não conseguiremos entender o que Deus quer de nós através da sua palavra sem o auxílio do Espírito Santo e da oração. Assim como não saberemos a quem orar sem o auxílio da palavra de Deus. As duas coisas precisam caminhar junto. Alguém que conhece muito da palavra de Deus e não ora, não é um cristão. E alguém que ora muito, mas ora fora da palavra de Deus, também não é um cristão, porque vai acabar caindo em qualquer outro tipo de conversa ou de crenças que ele mesmo buscou para si. Eu já passei por isso. Quantas vezes na oração eu acreditava que tudo que eu falasse tinha que acontecer porque eu falei, não falei? Eu não pedi para Deus? Então, se não aconteceu, por que não aconteceu? A resposta está na palavra de Deus. Ou, por que eu devo orar se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas? A resposta está na palavra de Deus, a gente vai chegar nela. Então, tudo é muito importante no reino de Deus. E tudo deve ser levado a sério, no mesmo grau. E o problema que nós temos hoje é o problema de diminuir uma dessas duas coisas. As pessoas falam: a igreja é muito fria porque é uma igreja que fala muito de palavra. Mas sem a palavra de Deus a gente não vai saber como orar, quem orar, por que orar. Ou essa igreja aqui, ela é uma igreja de muita oração, muito fervor, tem hora que não tem nem palavra, de tanto que a gente ora. Ora a quem? Com que propósito? E muitas das vezes essas duas coisas podem causar com que as pessoas desanimem da fé. Eu conheço pessoas que desanimaram da fé porque não foram atendidas. Eu conheço pessoas que desanimaram na fé porque acreditavam em um Deus que não existe. Então, assim, é tudo muito importante, tá? A Bíblia e a oração, elas precisam caminhar juntas. Então eu coloquei aqui: oramos a quem? Durante todo o Antigo Testamento, vemos Deus pedindo para que o seu povo contasse aos seus descendentes acerca de tudo aquilo que ele tivesse ensinado. É o que a gente chama de tradição oral. Passe para os seus filhos, para os seus netos, não se esqueçam. E, gente, já é. Muitos dos relatos contidos nos evangelhos também seguem o preceito de tradição oral. Eu coloquei aqui Êxodo, se vocês quiserem anotar, Êxodo 12. Do 26 ao 27, fala assim: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, isso falando da Páscoa, tá, gente? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmo 78. Enquanto isso eu vou explicar. Durante todo o Antigo e o Novo Testamento ele foi
os evangelhos, né, no Novo Testamento, eles foram basicamente escritos ou por pessoas que viram ou por pessoas que relataram que viram. No caso de Lucas, por exemplo, ele não estava com Jesus, mas ele foi atrás de pessoas que estavam com Jesus. É chamado de tradição oral. Isso é muito importante. E essa tradição oral, ela foi trazida pelo próprio Deus. Eu acabei de ler aqui Êxodo, quando fala que sobre a Páscoa e tudo que aconteceu, Deus fala para que aquele povo não se esquecesse e contasse para os seus filhos. Isso é importante. Vamos lá. Salmo 78, a partir do versículo 1, fala assim, ó. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. É um mandamento de Deus ensinar acerca daquilo que Ele faz, acerca daquilo que Ele fez. Isso é importante na oração, por quê? Porque isso demonstra que aquele povo estava preocupado em que Deus os filhos dele iam seguir. Que Deus que seu filho vai seguir? O Deus que você contou para ele. E aí, meus queridos, paz. Então é muito importante a palavra de Deus, o ensinamento, o entendimento sobre o que Deus é através da palavra dele, porque só assim nós vamos saber a quem nós estamos orando, a quem nós estamos rendendo graças. Isso é muito importante. Tá? Então, como orar ao Deus verdadeiro? Conhecendo o Deus verdadeiro através da sua palavra. Tá bom? O segundo ponto que eu coloquei aqui é a hierarquia na oração. Acabei de pegar tudo o que a gente estudou em janeiro e trouxe para vocês. A importância da Bíblia na oração. Agora, em fevereiro, a gente falou sobre trindade. Eu queria mostrar para vocês a importância da trindade na oração. Tá? Toda oração deve ser direcionada ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia ensina que podemos orar a um ou aos três, porque os três são um. Ao Pai, oramos como salmista. Está lá em Salmo 5, versículo 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Aqui o salmista está orando ao Deus Pai. Salmo 5, capítulo 5, versículo 2. Ao Senhor Jesus, oramos da mesma forma que oramos ao Pai, porque eles são iguais. Oração a um dos membros da Trindade é oração a todos. Estevão, quando estava sendo martirizado, orou: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Está em Atos 7, 59. Também devemos orar no nome de Cristo. Paulo exortou os crentes da igreja de Éfeso a sempre dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios 5, 20. Jesus assegurou aos seus discípulos que qualquer coisa que pedisse em seu nome, quer dizer, sua vontade, seria concedido. João 15, tá? João 15, 16. Semelhantemente, devemos orar ao Espírito Santo e em seu poder. Paulo pediu ao Espírito Santo que unissem os corações dos crentes da igreja de Corinto. Está em 2 Coríntios 13, 14. Além disso, o Espírito nos ajuda a orar mesmo quando não sabemos como ou pelo que pedir. Romanos 8, 26 e está em Judas também. Talvez a melhor forma de entender o papel da Trindade em relação à oração é que oramos ao Pai através, por intermédio do Filho e pelo poder do Espírito Santo. Todos os três são participantes ativos na oração do crente. Existe uma hierarquia na oração. A Bíblia nos ensina isso. Jesus nunca orou ao Espírito Santo. Ele sempre orou ao Pai. Ele não instruiu que os discípulos orassem ao Espírito Santo. Instruiu que os discípulos pedissem tudo ao Pai no nome dele agora. E esse no nome dele é através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força que nos impele a orar. Jesus é o nome, a autoridade pela qual aquela oração é feita. E o Pai é aquele que atende. Existe uma hierarquia. Mas espera aí, Júnior, eu orei por Jesus, tem algum problema? Nenhum. Jesus é Deus. Ah, eu orei pelo Espírito Santo, tem algum problema? Nenhum. O Espírito Santo é Deus. Então por que você está falando sobre hierarquia bíblica? Porque está na Bíblia. É bom a gente seguir o que a Bíblia fala, não é? Deus não vai deixar de ouvir porque você orou a Jesus. Deus não vai deixar de ouvir porque você orou ao Espírito Santo. Mas é bom a gente entender o que a Bíblia fala sobre oração. E o que ela fala é que existe essa hierarquia. Oramos ao Pai, no nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo.
Ficou claro? Amém. Vamos lá. O terceiro tópico que eu coloquei é que durante toda a história do povo de Deus, a oração mudou tudo. Isso é uma coisa complicada. Complicada, assim, de entender. Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E eu acabei de falar que a oração muda as coisas. Ela muda tudo. E eu coloquei aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo da mãe de Samuel, Ana. Se você vai ler em Samuel 1, Ana, ela era estéril. E ela orou e a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ana. E ela deixou de ser estéril. Ou seja, a oração mudou a esterilidade de uma mulher. Ok? O segundo relato aqui é o de Jonas. E o de Jonas é o mais engraçado, porque a Bíblia fala que Deus se arrependeu de querer matar aquele povo. E é engraçado também por quê? Porque a gente pega o relato de Jonas e pensa assim, então Deus se arrepende? Eu vou dar um exemplo dessa passagem, tá? A passagem de Jonas, eles usam um termo chamado antropopatia, que significa atribuir a um ser que não é humano um atributo humano. Deus se arrepender ali não é o jeito que nós nos arrependemos. Deus não falou assim, eu vou matar eles. Ah, que dó, não vou mais matar não. Não, não é assim que acontece. Aí eu estava pensando em matar. Não. A Bíblia fala que essa parte, essa antropopatia, ela significa que é uma forma onde o autor conseguiu expressar o que Deus estava sentindo. O arrepender de Deus ali no caso é que o povo se arrependeu de tal forma que a ira dele foi aplacada. Ótimo, eu não vou mais fazer o que eu ia fazer. Por quê? Porque vocês obedeceram aos meus mandamentos. Isso acontece em Jonas. Ou seja, a oração, a pregação da palavra mudou as coisas naquele lugar. E o terceiro está a passagem de Ezequias. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Isaías 38. E eu gosto muito dessa passagem. Isaías capítulo 38. Vamos ler do 1 ao 5. Sei que vocês estão abrindo, mas eu já vou começar a ler. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Deus falou isso com Ezequias, tá? Põe sua casa em ordem, porque vai dar bom não, filho. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito de tu o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4, então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. A oração muda as coisas. Mudou o que Deus pensava? Não. Mudou a mente de Deus? Não. Mudou a situação. Loucura, né? Vindo de um Deus onisciente, isso é loucura. Vindo de um Deus onipotente, isso é loucura. Eu vou ler aqui e a gente vai entender um pouco mais, tá? John Piper nos lembra que certas coisas só vão acontecer se orarmos. E por que é assim? Podemos então mudar a ideia de Deus e fazer tudo o que quisermos com o poder da oração? A resposta claramente é não. Jesus disse que tudo o que pedíssemos em oração, se tivéssemos fé, receberíamos. Mateus 21, 22. E isso é muito usado pelos adeptos da confissão positiva para declarar, ordenar, decretar, todo tipo de coisas. Devemos nos lembrar que o poder pertence a Deus e não a nós, e que é Ele quem concede os desejos do nosso coração no seu tempo e segundo a sua vontade. Não temos poderes mágicos, nem somos donos de um gênio da lâmpada que nos concede quaisquer tipo de desejo, só porque falamos as palavras mágicas citadas acima, né? Eu declaro, sei lá, né? Isso é coisa de gente mesquinha e mimada que pensa ser maior do que Deus e saber mais do que Ele. Ao contrário disso, Deus é misericordioso em nos atender quando estamos alinhados à sua vontade e nosso coração está de acordo com o coração dele. A oração muda tudo, principalmente aquele que a faz. O propósito da oração não é só mudar a situação, é mudar a nossa forma de enxergar a situação. Muitas das vezes você está muito preocupado com alguma coisa e ao orar Deus te mostra aquilo que você deve fazer, ou a forma como você deve agir se aquilo não acontecer, enfim. A oração muda principalmente aquele que a faz. É por isso que os pastores sempre brincam, eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Porque o pastor vai ser mudado pela oração? Não é uma causa dele.
Se a causa é sua, ao orar você vai compreender, cara, isso está na mão de Deus. Às vezes eu sei que você sabe disso, mas a oração te dá a certeza. Olha, eu coloquei nas mãos de Deus. E Deus ele é tão misericordioso que Ele permite com que o ser humano possa orar a Ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Essa semana eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, por que orar se Deus sabe de todas as coisas? E hoje eu mudei a minha forma de pensar. A minha forma é, cara, que da hora eu poder orar e as coisas mudarem através da minha oração. Através da minha oração e minha intercessão, alguém ser curado. Deus permitiu com que isso fosse possível. O Deus Todo-Poderoso permitiu com que as criaturas dele pudessem ajudar, auxiliar. Isso já é maravilhoso. E mesmo que ele não fizesse nada disso, vamos supor que a oração não funciona, gente. Se a oração de pedir demais não funciona, Deus faz o que Ele quiser, você está orando de bobo. Só o fato de nós podermos orar a Deus já é uma dádiva maravilhosa. Olha quem Ele é e olha quem nós somos. Eu poder falar de igual para Ele, pedir a Ele, mesmo que Ele fale, não. É bacana, né? Eu acho. Pelo menos eu acho. C.S. Lewis ele escreve assim, ó. Eu sei agora, meu Senhor, por que não proferes nenhuma resposta? Você é a resposta. Diante do seu rosto, as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? E eu acho que é esse o nosso coração ao orar. Cara, Deus é a resposta. Muitas das vezes, principalmente quando você está precisando de alguma coisa, e eu estou falando aqui de um tipo de oração que é aquela de pedido, a gente ora para agradecer e tudo mais, mas a oração, quando você pede, principalmente, você percebe, cara, eu estou conversando com o dono do universo. Olha que legal. Sabe quando você vai entregar um currículo, você está precisando muito de emprego, aí você chega lá e fala assim, não, está aqui meu currículo. A moça pega o seu currículo e fala assim, ah, tá, vou dar uma olhada. Sabe? Isso não acontece com Deus. Deus está ouvindo o seu pedido. O seu pedido. E não é de um lugar gigante, é de dentro do seu quarto. E não é gritando, é falando baixinho. Ele ouve. Voltando em Ana, ela não tinha nem mais o que falar. Nem mais o que falar. E só o fato dela estar ali, ajoelhada, clamando e confiando que aquele Deus poderia fazer, foi suficiente para que Deus fizesse. Ela não usou as palavras certas, nós não estamos aqui fazendo magia. Não, você fala assim, você faz desse jeito, e aí vai dar certo. A oração é muito bacana porque é um Deus todo-poderoso, tendo relacionamento com um ser humano que não serve de nada. Que não ajudaria ele em nada, que não acrescentaria a ele nada. Oh, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Passando para frente, para que serve a oração? Na oração, expressamos adoração e louvor a Deus. Fazemos confissões contritas de nossos pecados e buscamos perdão. Agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, intercedemos por outros e por nós mesmos e fazemos pedidos a Deus. Isso é oração, tá? Tudo isso pode ser observado na oração do Pai Nosso, né? A oração modelo. A oração, ela é uma conversa com Deus, eu já falei isso aqui. Mas para quê? Alguém pode se perguntar, principalmente acerca dos pedidos que levamos a Deus através da oração. Por que devemos orar pedindo alguma coisa a Deus se Ele já sabe o que vamos pedir? Eu sei que eu já respondi essa pergunta para vocês. Mas a ideia é vocês entenderem, isso ficar cravado dentro de vocês. Todas as vezes em que Satanás quiser fazer com que vocês duvidem do poder da oração, vocês precisam ter armas. E a arma principal contra as setas de Satanás é a palavra de Deus, é o conhecimento. É por isso que uma coisa não pode sair de fora da outra. Não, eu não entendo nada de Bíblia, não, eu não busco a Jesus de Bíblia, não, eu não entendo nada, não, mas eu sou uma pessoa de oração. Você vai fazer besteira. Vai acontecer, Satanás vai colocar na sua cabeça besteira. Porque você não conhece o Deus que você está orando. A quem você está orando? Ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. Por quê? Gente, eu conheço tanta gente que poderia não ter se desviado se tivesse olhado para a palavra de Deus ao invés de olhar para outro lugar. Quantas pessoas? E o contrário também é real. Se eu viver só de ler, e eu não sou uma pessoa de oração, isso vira um bom livro. Sabe? Eu vi na internet esses dias alguns ateus não, né? Todo mundo está sendo agnóstico agora, virou moda agnóstica. A ideia de que, não, pode ser que exista um Deus, a gente só não sabe qual. Né? Você quer pagar de intelectualzão, de conhecedor. Mas enfim, vários deles falam que a Bíblia é um livro interessante. É um dos melhores livros que tem. Não mudou a vida deles em nada. É um problema, não é? É um problema. Ok. Ouço sempre a explicação. A explicação de todo mundo é porque Ele quer que a gente peça. Por que nós pedimos a Deus se Ele sabe de tudo? Porque Ele quer ouvir nossa voz, Ele nos ama demais. É bonito demais isso aí, hein? É uma resposta bonitinha, mas a realidade é que a pergunta em questão tem como base
mesmo o questionador não sabendo, uma passagem bíblica que está em Mateus 6,8. E o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. O contexto dessa passagem, no entanto, nos revela que Jesus está condenando aqueles que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Esse é o contexto. Cara, vocês acham que por muito vocês falarem, vocês são ouvidos. Mas o pai de vocês já sabe. Jesus não está falando assim, gente, não precisa orar não, porque o pai de vocês já sabe. Não. Vocês não precisam ficar repetindo toda hora, Pai Nosso, Ave Maria, que seu pai já sabe que vocês estão precisando. Você tem filha. Sua filha está precisando te pedir um favor. Aí ela começa, pai, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. O que você quer? O que você quer? Você já sabe. Mas você quer que ela peça, mas você não quer que ela enrole. É uma enrolação. O que naquela época acontecia? Para se orar, era uma burocracia. Em Mateus 6, Jesus vai condenar aqueles que oram nas praças. E eu já vi pessoas falando assim, para fazer culto na praça não, porque Deus condena. Nada a ver, né? Mas a ideia... o povo inventa, gente. Deixa o povo ser feliz comigo. Deixa quieto. Mas a ideia ali era o quê? Os caras falavam assim, agora eu vou orar. Aí levantava, grande Pai. Eu fui... está fugindo, mas eu vou contar. Fui uma célula uma vez... Uma célula de jovens. Muito legal a célula de jovens. Cara, muita gente boa e tudo mais. Aí cheguei lá, os meninos conversando. Os meninos gente boa, só. Aí foi começar o culto. O menino fez assim. Soberano Deus, infalível. E começou umas palavras que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí falava, e eu falava assim, nossa. Só que ele ficou tanto tempo falando que Bruninho estava do meu lado, eu olhei para o Bruninho. De quem? Para quem que está falando isso? A oração do cara demorou uns 20 minutos. E eu aprendi com o Lucinho que quando a pessoa ora muito tempo, é porque ela já não ora nada em casa, quer mostrar no meio do povo, né? Aí não ora nada. E é verdade, o cara começou a falar, não infindáveis são. Meu filho, nós já sabemos. Fala aí, começa o culto, nós temos que, né? Nós estávamos lá para tocar, os instrumentos já estavam até pegando, tortando já. É triste, cara. Ou seja, o contexto dessa passagem não é, gente, não peçam a Deus porque Ele já sabe. Não, não repete mais, é seu pai. Ele sabe o que você vai pedir, pede lá só. Fala lá. Orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos executará e ajudará da melhor forma. Essa é a verdade. A oração, ela precisa te trazer a um estado diferente do que você estava. Principalmente a oração de petição. Cara, eu estava desesperado, eu orei. Está na mão do cara, a bola está com ele, eu fiz o que deu. Ele vai me instruir da melhor forma. Ele vai fazer da melhor forma. Jesus fez isso no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. Tipo assim, queria falar nada, não, Deus, mas eu não queria beber desse cálice aí, não. Mas, se o Senhor quiser, nós estamos aqui para servir, né? Enfim. Tiago nos ensina isso. Está em Tiago 4, né? Querem abrir? Tiago, capítulo 4. Versículo 13. Tiago 4, 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É prudente. A oração é prudência. Não, nós vamos lá, nós vamos conseguir, eu declaro, eu determino. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Quantas pessoas são enganadas por esse tipo de oração? Não, você não é uma pessoa de fé, então só você decretar que as coisas vão acontecer. Você não sabe de nada. Eu nunca vi ninguém decretar, ir no Risoleta Neves e decretar cura para todo mundo. Isso eu nunca vi acontecer. Nunca vi. É sempre assim, um carro, a casa, o casamento. Cara, que isso? Que gênio da lâmpada é esse que vocês ouviram falar que não existe? Um Deus que você fala assim, Deus, vai lá, pega lá a bênção que eu estou precisando, traz para mim. Cara, você entendeu? Não faz nenhum sentido. Deus é soberano. Deus, eu quero muito. O Senhor que sabe. Eu não sei quem que eu vou me transformar se eu tiver. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu tiver. Quem sabe é Ele. Ele é o dono de toda a ciência, não é? Ele é o conhecedor da verdade, não é? Então, é muito mais fácil e é muito mais humilde você falar assim, eu não sei não. Eu quero muito, Deus, mas é isso aí, ó.
O senhor sabe a hora, o lugar, o jeito. É prudente. Vamos supor que a gente não pega, não vai usar a base bíblica nenhuma. É prudência. Não sei de nada, não sei o que vai acontecer. É isso aí, prudência. Muitas pessoas pensam que oração nos dá algum tipo de poder para mudar as situações, mas é exatamente o contrário. Oramos porque não temos controle do que virá. E ao orarmos, nos lembramos de quem, sim, tem o controle de todas as coisas. Jó 42:2 fala assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A oração é uma demonstração de humildade, dependência e fé, de que Deus realmente não mentiu ao dizer que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Isso é Mateus 28. Ele estaria. Então já é muito gostoso eu poder falar com Jesus. Jesus, o senhor é top demais, o bicho está pegando no serviço, o senhor está ligado, tem um monte de problema, então, está nas suas mãos. E que bom que está nas suas mãos. Eu anotei aqui, eu não ia falar não, mas eu anotei aqui, eu estava lendo um livro, e o cara falou um negócio muito interessante. Se eu pudesse, ainda que por um momento, se eu pensasse, ainda que por um momento, que uma simples molécula corre livremente pelo universo, fora do controle e domínio do Deus Todo-Poderoso, eu não dormiria à noite. Essa é a ideia. Ele está no controle de tudo. E é por isso que eu estou de boa. Está tranquilo, está favorável, porque Ele está no controle de tudo. Essa é a verdade. Em Mateus 19:26, Jesus diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Isso está num contexto de salvação, o que já diz muito sobre o poder de Deus. É aquela passagem do rico. O rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico ser salvo. E aí tem uma galera que distorce o texto, fala que o buraco da agulha era uma porta, nada a ver. Buraco da agulha e camelo. Está lá buraco da agulha, está lá camelo, buraco da agulha e camelo, está lá. Simples assim. Mas porque naquela época, prosperidade era sinônimo de proximidade com Deus. Quanto mais rico, mais perto de Deus. Então, quando Jesus falou assim, que para o rico era impossível, Pedro já falou assim, ferrou, nós abandonamos tudo, não temos R$1, já era. Senhor, e nós? E a resposta de Jesus é, para o homem é impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, a coisa mais impossível para vocês aqui, e para mim, é salvação. Você não consegue ter ela, você não consegue. Mas para Deus nada é impossível. Até a oração, que é algo, a salvação, que é algo impossível para nós, é mais do que possível para Deus. Olha o tamanho desse cara. Olha o poder desse Deus. Você quer medir o poder de Deus? Salvação. Essa é a maior medição. Pô, eu vou medir o poder de Deus porque Deus, eu não era ninguém. Agora eu tenho um carrão, uma casa, eu sou universal. Cara, é pouco. É muito pouco. Entende? É muito pouco. Pô, eu virei presidente, eu não era ninguém, eu era um cara nada a ver. Agora, pelo poder de Jesus, eu sou presidente do Brasil. Grandes coisas. Porque pelo esforço você também consegue essas coisas. Deus, ele demonstra o seu poder nas coisas que nós não temos poder. O poder sobre o amanhã, nós não temos, ele tem. O poder para a salvação, nós não temos, ele tem. Você entende? A medição está errada, muitas das vezes está errada. A gente acaba medindo Deus pelos grandes feitos. Que grandes feitos? Uma vez o cara falou comigo assim, não, mas Jesus disse que nós podemos fazer obras maiores do que a dele. Eu falei para o cara, falei assim, por favor, você vai ter coragem demais, você vai ter que ressuscitar morto demais para você fazer algo maior que Jesus. Ou seja, o contexto não pode ser esse. Não pode. O contexto de obras maiores não pode ser coisas mais miraculosas. Não tem nada mais miraculoso do que ressuscitar alguém. Ou seja, só pode ter um outro contexto, coisas maiores. Olha o mundo que nós temos agora na palma da mão. Jesus foi e pregou aonde ele pôde. Mandou os discípulos pregar onde eles puderam. E nós continuamos isso. Obras maiores, lugares maiores, de formas maiores. Isso aqui fica salvo num celular desse tamanho e vai para a internet. Obras maiores. Faz mais sentido, não faz? Do que ser maior do que um Jesus, filho de Deus. Ô, gente, pelo amor de Deus, o povo está precisando de interpretação de texto. Eu vou correr aqui. É impossível chegar ao coração do homem, mas podemos orar para aquele que tudo pode. Logo, o poder da oração não está naquele que a faz, e sim naquele que a recebe. É por isso que nós oramos pelos nossos irmãos perdidos. Eu falo de Jesus, eu exponho o evangelho, e exegese, e só que no fim das contas, quem convence? Espírito Santo. Olha que loucura. O poder está no cara. Então assim, o cara vira para mim e fala assim, não, quer saber de Jesus, não quer saber de Bíblia, não. Ótimo. Da porta, de dentro do meu quarto, a minha oração a Deus, você não escapa. De raça nenhuma. E Ele tem poder de mudar a sua vida. Ele tem poder de te
salvar. O poder está nas mãos dele. Isso é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. É isso que me impulsiona ao evangelismo. Você vai e bate a porta na sua cara. Trouxa é ele. Vou anotar o número da casa, vou anotar o nome do cara, vou orar para você, trouxa. A oração vai entrar. Você querendo ou não. Eu estou orando para Deus. Só lembrar. Fulano que bateu. Então, quero dando testemunho na igreja. É por isso que, por exemplo, Deus ouve a oração de uma mãe descrente, de um pai alcoólatra. É Deus quem está ouvindo. Não é porque ele é bom, porque ele é top, agora ele pode orar, agora ele pode se chegar. Cara, não tem isso. Os pastores falam isso aqui sobre a Santa Ceia. Hoje nós vamos cear. O método não está em nós, não faz sentido. Gente, não existe Deus é minha testemunha. Não existe uma Santa Ceia que eu venho de coração assim, hoje eu posso ser. Não presta para nada. Não presta para um nada, meio nada. Mas a justiça é dele. É ele quem me convida à mesa. Você está entendendo? É você todo sujo, o seu patrão liga para você e fala assim, come aqui conosco, senta aí, bota um café aí, como é que foi o dia? Não tem como você não chorar na Santa Ceia, não, senhor. Não tem como, você se sente lixo. E ele nos ama. Não é pelo que a gente... É até perigoso, a gente canta aquela música, Ele me ama. Essa música é maravilhosa. É o Deus Todo-Poderoso nos amando. Não tem nada em troca. A gente não consegue pagar isso tudo. Não consegue. Entende? É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Biblicamente, só existe uma pessoa que Deus não ouve. Eu queria finalizar com isso. Queria que vocês abrissem em 1 Pedro 3,7. Aí vocês vão descobrir aonde sua oração não é ouvida, tá? 1 Pedro, finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, versículo 7. Ouço muitas mulheres dizendo, gente, o marido amar a esposa é muito fácil, é difícil ser submissa. Vamos ler. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, Jesus, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça divina, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Marido que destrata a mulher, Deus não te ouve. Essa é a ideia. Mexam. E o mais interessante, Jesus orou por nós. Isso está em João 17. Eu ia ler ele todo, mas não tem tempo. Chega em casa, João 17. Não deixa sair da sua mente. Para de gravar para eu falar. João, vocês não esquecer. João 17, Bolsonaro. João 17. Vocês não esquecer. Ficar falando em Bolsonaro é uma tristeza, né? E vamos lá. O que nós precisamos para orar? Vou passar rapidinho. Primeiro, um coração contrito. O coração de Davi, né? Segundo, pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza de espírito é você reconhecer a sua pequenez diante de um Deus grande. Não é você ser pobre, triste, humilhado, não. Pobreza de espírito. Você chega até Jesus com o coração cheio de vontade de falar com Ele, entendendo que você não merece um nada que Ele te der. Você começa assim. Para orar, você começa assim. Beleza. Depois, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então você quer uma... Não existe eu esqueci a palavra. Não existe uma fórmula de você orar. Mas você quer uma fórmula? Coração contrito, pobreza de espírito, fé e obediência. Principalmente obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso. Minha mãe sempre fala isso comigo. Não é de você muito conhecer, é de você muito viver. Não adianta conhecer a Bíblia toda e você não viver ela. Não vale de nada. Não adianta nós irmos com palavras eloquentes para um Deus que já sabe de tudo. Você vai desarmado. Essa é a ideia da oração. É você precisar muito de ajuda de alguém e chegar desarmado. Porque quando você quer pedir alguma coisa para alguém, eu quero pedir alguma coisa para o Alexandre. Aí eu falo assim, ele me deve um dinheiro, vou lá. Porque aí eu tenho certeza que ele vai me ajudar, Ele está me devendo. Para Deus, não. Você chega lá assim, então, já te pedi 10 vezes, você me atendeu em todas. 11ª, me ajuda. Estou precisando do Senhor. Sem nada, não trouxe nada. Não tem nada para te oferecer que seja assim, nu. Sabe? Davi, ele fala, em todas as petições
dele é que eu glorificarei o seu nome diante de todas as nações, eu honrarei o seu nome, eu entregarei o seu... Porque é o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Me socorre, porque aí eu vou ter fôlego de vida para poder te adorar. É o que dá para fazer. E eu vou encerrar com 2 frases. A primeira é do Sproul, de um livro que eu estou lendo, que fala assim: alguém pode orar e não ser um cristão. Pode. Mas alguém não pode ser um cristão e não orar. É impossível. É impossível. Se você não tem uma vida de oração, você só não é crente. O resto você pode ser o que você quiser. Você só não é crente. Não tem como você se dizer cristão. Ah, mas eu não tenho tempo. Essa desculpa é muito, muito passada. Mas muito, nossa, é muito mentira. Eu vou até fingir que vocês não falaram isso. Vou fingir. E a segunda é uma referência do pastor Lucinho. É a referência a Romanos 8. Senhor, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Nos convém orar. Não existe uma fórmula. Talvez você ficou sabendo que esse mês nós vamos falar de oração, e nenhum dos 4 domingos eu vou falar com vocês assim, é assim. Eu sei Deus. O que eu posso fazer, e o que eu estou me esforçando para fazer, é mostrar para vocês onde na palavra de Deus, Deus diz que a gente deve orar. A quem nós devemos orar. Com que tipo de sentimento nós temos que chegar diante da oração. Para que cada vez mais, quanto mais conhecimento você tiver sobre oração, mais contrito você esteja em orar. No momento que foi me proposto o tema oração, a minha primeira resposta para mim mesmo foi: você nem ora direito. Você vai falar de oração? Então você precisa orar mais. Eu não fui direto para os livros, eu fui direto para o joelho. Oh, Jesus, vou falar de oração, Jesus. Me ajuda. Me ajuda. Sabe? Muitas das vezes a oração virou um negócio meio místico, de, Deus vai me revelar. Então, esse mês é o mês da oração, então eu vou entrar para dentro do meu quarto e Deus vai me revelar. Não, vai ler sua Bíblia, meu filho. Vai buscar Jesus, vai tudo mais. Mas entende a importância da oração. Muitas das vezes a gente não dá importância para a oração, é por isso que a gente não ora. É falta de importância. Eu resolvo, Jesus. Não tem jeito mais não, e tudo mais. E a gente não ora. Ou então fica assim, não, eu oro o dia inteiro em espírito. Que ora o quê? Não ora não, gente. Nós precisamos de um tempo com Jesus, um tempo. Porque isso vai gerar um relacionamento com o Pai. Muitas das vezes a minha semana está muito corrida e eu paro lá no serviço e falo assim: Jesus, eu sinto que eu estou falando com o Senhor o dia inteiro. Eu estou precisando parar. Dá uns minutinhos para eu parar e falar assim: o Senhor é bom demais ao dia. E falar assim: Jesus, obrigado. Sabe? Acorda de manhã e fala assim: Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Amém. Está ótimo. Começa assim. Ótimo. Você entende, até você entender que Deus é dono do seu dia, aí você para, peraí. Deus, o dono do meu dia, eu estou parando 2 minutos para falar com ele? Não pode. Aí eu vou ter que separar um tempinho a mais, que esse cara é importante demais. E para me ouvir ainda? Jesus, vamos orar, gente? Vamos orar. Eu espero ter conseguido passar para vocês a importância da oração. Se nada disso aqui funcionar, se nada do que eu falei for uma força motriz para que você ore, a minha resposta é que Deus nos ordena a orar. Mesmo que Ele não ouça, então. Vamos fingir que Ele não ouve? Vamos fingir que tudo que eu estou falando aqui é besteira? Ele ordenou para o povo dele orar. Mesmo que não funcionasse. Ele já nos pediu, já basta. Talvez você tenha dúvidas sobre o batismo. Talvez você tenha dúvidas sobre Santa Ceia. A resposta é basicamente a mesma. Ele mandou. Ele ordenou que a gente fizesse. Então assim, mesmo que não tivesse nenhum valor espiritual para nós, nenhum valor, nada. Não, eu oro, as coisas não mudam. Ok, Ele nos ordenou orar. Você é um cristão? Ora. Ora. Mas pode ter certeza que tudo que eu falei aqui é verdade, tá? Está pautado na palavra de Deus. E o próprio Deus está de testemunha aqui. Ele ouve a oração. Ele nos ama. Ele ama nos ouvir. Isso é maravilhoso. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por ter colocado os nossos corações aqui dispostos a ouvir sobre o Senhor. Muito obrigado por ouvir as orações de pessoas tão pequenas, de seres tão inferiores, Deus. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, para poder louvar o Senhor da melhor forma possível, para poder adorar o Senhor através das nossas orações, para poder pedir ao Senhor tendo a certeza de que é o Deus verdadeiro que nos ouve. Nós não somos uma religião que fala com as paredes, não somos uma religião que fala para nada imaginário, Deus. O Senhor é real, o Senhor vive. Nós estamos aqui para engrandecer o seu santo nome, para louvar o seu santo nome, através daquilo que a gente já conhece sobre o Senhor, Deus. Toca a nossa mente, toca o nosso coração. Transforma o culto que vai acontecer agora em uma experiência diferente, Deus. Diferente porque agora nós temos mais consciência ainda de que o Senhor nos ouve, Pai.
Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e que o Senhor possa transformar os nossos corações a partir desse tempo de oração com o Senhor. É o que eu peço no nome do seu Filho Jesus e pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Para finalizar, gente, eu separei aqui um questionário. Não vale nenhum ponto, tá? Se vocês fizerem, vocês façam por conta de vocês. Mas é só para que você, sei lá, fiquei pensando, sabe? Só para você ter um motivo, vocês querem ir passando? Um motivo para exercitar aquilo que você está aprendendo. Às vezes você aprende melhor quando você escreve. Pelo menos eu sou assim. Eu aprendo melhor quando eu escrevo. E no pouco tempo que a gente tem aqui, é muito difícil eu falar com vocês assim, eu vou esperar vocês escreverem, é mais complicado. Então, assim, fiquem à vontade, tá? Não precisa me devolver para nada, é para vocês mesmo. Tá? Amém.